Amados e queridos irmãos, em Cristo Jesus, nosso Senhor, damos início hoje, 31 de dezembro de 2017, às 21h06, ao nosso projeto Escola Bíblica Diária, EBD, Escola Bíblica Diária. E neste primeiro trimestre do ano de 2018, compreendido os meses de janeiro, fevereiro e março, nós estaremos ministrando os ensinos da EBD, Escola Bíblica Diária, baseados nos profetas maiores. Durante este trimestre, estudaremos os profetas maiores. São lições de extraordinária atualidade, principalmente porque o conteúdo dos textos dos profetas Jeremias, Ezequiel, Isaías e Daniel fala de como Deus age no momento da crise nacional. Israel passou por momentos de dura provação, desde as investidas dos assírios, profecias de Isaías, até a situação dos exilados, as profecias de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Temos vários momentos em que Deus envia a sua palavra aos seus servos, os profetas, para confortar, corrigir, prevenir contra aqueles que ensinavam mentiras. Você é o convidado a desvendar uma época de grande significado para entendimento das ações de Deus a favor do seu povo e para compreender seus eternos propósitos em trazer salvação através da tribo de Judá. Para o dia 1 de janeiro de 2018, a EBD, Escola Bíblica Diária do Ministério Ecos do Evangelho, traz como título a mensagem de arrependimento. Você pode pegar a sua Bíblia, abri-la no texto bíblico de hoje, em Isaías, do capítulo 1, com versículos 1 a 31. O texto básico desta preleção está em Isaías capítulo 1, versículos 10 a 20. E o texto áureo da nossa lição de hoje é Isaías 1, 16, 17. Você pode também, louvado seja o nome santo do Senhor, ir lendo os textos paralelos, as referências as referências nos versículos desta nossa primeira ministração, para que vós aprofundeis ainda mais sobre o assunto. Meus amados irmãos, estamos diante de uma série de estudos bíblicos, os quais nos dará preciosas lições a respeito do relacionamento de Deus com o povo de Israel. Não percamos de vista um princípio básico. Deus está olhando para todas as nações, povos, raças e tribos. As lições em Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, que é nominado de profetas maiores, mostrarão ao mesmo tempo um Deus justo e compassivo. Justo porque não tolera o pecado, mesmo e principalmente que seja cometido pelo seu povo escolhido, que hoje somos todos nós. Compassivo porque ele busca e espera o momento certo
para agir em benefício de toda a humanidade. Assim sendo, nós somos referências para a humanidade para encontrar o caminho certo para o encontro pessoal com Deus. A verdade da mensagem cristã está em que Deus vem ao nosso encontro. Um dos meios de vir ao nosso encontro foi a mensagem destes profetas chamados de maiores. Vamos falar de Isaías agora, que é um profeta no tempo próprio. Em épocas de grandes crises, Deus levanta o seu mensageiro para pregar tanto o arrependimento quanto a esperança. Isaías começou o seu ministério numa época em que tanto Judá como Israel tinham experimentado grande prosperidade, como Uzias, Judá, e Jeroboão, segundo Israel, ou Reino do Norte, como é nominado, como nunca havia acontecido desde que o reino foi dividido logo após a morte de Salomão. A ameaça de declínio do poder e prosperidade vinha dos assírios, com a ascensão de Tiglat-Pileser III, nos anos 745-727 antes da era cristã. Ele dominou a Síria, Damasco, Tiro e o Líbano. Nesta época é que surgem os profetas Amós 3:7 e Oséias, os quais profetizaram no Reino do Norte, e Isaías no Reino de Judá. O trabalho de Isaías pode ser dividido em alguns períodos. O primeiro, da morte de Uzias até a ascensão de Acás, 740-735 a.C. O segundo período se relaciona com o primeiro período do reinado de Acás, Isaías 1:7-9 a 6. O terceiro período é de 727 a 705 a.C., ou a primeira parte do reinado de Ezequias. O quarto período descreve acontecimentos posteriores a 705 antes da era cristã. A mensagem de Isaías é de tremendo impacto sobre a vida de um povo que, de um lado, vive um esfriamento religioso e consequente ritualismo vazio, sem sentido, e por outro lado, vive as constantes ameaças de dominações estrangeiras. É necessário corrigir a vida com Deus. Uma das formas de ritualismo era o sacrifício, que tinha perdido o seu significado principal, porque estava sendo utilizado juntamente com as ofertas para tentar negociar com Deus. Isaías 1:5-9. Nada diferente de hoje, quando nós temos o neopentecostalismo vivendo esta premissa. Com Deus não se negocia, a Ele se obedece. Por isso, obedecer é melhor que sacrifício. Eis a mensagem central de nossa ministração do dia de hoje. Isaías 1:10. Lições que não foram aprendidas. O povo de Judá é comparado ao de Sodoma e Gomorra. Governantes e povo se tornaram coniventes em uma série de pecados comparados aos pecados de duas cidades destruídas por Deus por causa da sua maldade. Gênesis 18:17-19 Gênesis 18:17 e 19:38. Estas duas cidades ocupam um espaço grande no relato bíblico, porque elas ilustram a que ponto o homem chega em sua rebeldia contra Deus e como o pecado é julgado e punido por Deus.
O povo de Deus estava caindo nos mesmos tipos de erros. Deus não quer a destruição, mas quer o arrependimento. Por isso ele diz: ouvi a palavra do Senhor e dai ouvidos à lei de vosso Deus. Muitos erros são cometidos por não se prestar atenção naquilo que Deus tem dito. A lei foi dada para melhorar a vida do homem e não para escravizá-lo. Por onde quer que andemos, temos leis escritas nos códigos, nos sinais de trânsito, em contratos, etc. e tal. Quando alguém vive sem cumpri-las, se torna um transgressor da lei. Deus queria que o povo, em vez de se afundar mais no pecado, desse o primeiro passo em direção ao arrependimento, parasse para ouvir a palavra do Senhor, como precisamos para ouvir a palavra do Senhor. Isaías 1, versículos 11 a 15. Quando o culto perde a vida. O povo de Israel, antes da divisão, e Judá, depois da divisão provocada por Roboão, se consideravam zelosamente religiosos. Praticavam diariamente atos de culto que envolviam holocaustos, versículo 11, ofertas, versículo 13, incenso, versículo 13, datas e festas, versículo 13 e 14, e orações com as mãos estendidas, versículo 15. À vista de um simples observador e aos olhos do próprio povo, tudo isto estava em perfeita ordem. Deus tem uma visão diferente, Isaías capítulo 29, versículo 13. O segundo passo para o arrependimento de uma vida genuína é olhar nossa vida com os olhos de Deus. A nossa sensibilidade para com o pecado aumenta quando encaramos o pecado do ponto de vista de Deus e não do ponto de vista do homem. Este tem a tendência de tornar atos pecaminosos e naturais ou normais, e como consequência, o culto a Deus se torna uma farsa, um ato mecânico, uma deslealdade para com Deus. O povo de Judá, ele tinha caído nesse tipo de erro. A vida social, política e econômica era uma coisa e a vida religiosa outra completamente diferente. Uso termos de nosso tempo. Durante a semana os negócios e no domingo a igreja. Ou a Deus o meu espírito e ao mundo o meu corpo, como é a tendência de muitas pessoas em nossos dias. O versículo 13, ele aponta a atitude de Deus para com a atitude de falsidade do povo. Deus vê como abominação, ato que provoca repulsa, todas aquelas manifestações religiosas, principalmente quando o povo de Deus se reunia. Não posso suportar a iniquidade e o ajuntamento solene. Uma festividade religiosa não combina com a impiedade. O principal problema do povo era viver no pecado e iniquidade e agir como se nada estivesse acontecendo. Essa situação provocou problemas na vida social do povo. O versículo 15 faz referência às mãos cheias de sangue. 1:17, 1:21 de Isaías. O cinismo religioso ele havia dado lugar ao desrespeito aos direitos humanos. A consequência é óbvia. Se não respeito a Deus, como posso respeitar o meu próximo? Isaías 1:16, 17. Quando o culto ganha vida. Muitas pessoas dizem sair vazias do culto na igreja. A razão é porque entram vazias. No culto se entra para oferecer e não apenas para receber. As únicas coisas que devemos esvaziar nossas vidas ao entrarmos no culto são a malícia, o pecado, a falta de amor, etc. e tal.
Deus convoca o seu povo a tomar atitudes concretas para mudar a situação. Observamos nos versículos 16 e 17, 9 imperativos. Os primeiros 4 exigem atitude de abandono do estado de pecado. O povo tem que se lavar, purificar, tirar a maldade dos atos e cessar de fazer o mal. Parar de fazer o mal de uma vez por todas. O povo tem ainda que tomar atitudes decisivas contra aquilo que faz de errado. Este é o primeiro passo. Se não houver essa atitude, não há arrependimento genuíno. É preciso abandonar as práticas pecaminosas. Os outros imperativos: aprender a fazer o bem e buscar a justiça. Esta inclui acabar com a opressão, fazer justiça aos órfãos e defender a causa da viúva. Só se tornarão efetivos à medida que estejam subordinados a uma vida de comunhão com Deus. Alguém poderá perguntar: por que só dá ênfase a aspectos exteriores da experiência religiosa? Uma boa pergunta. O texto fala de fazer o bem e buscar a justiça. Estas são manifestações exteriores de um estado interior. A razão para essa ênfase é que nos nossos relacionamentos nós mostramos a nossa personalidade e principalmente o estado da nossa vida com Deus. O equilíbrio na vida com Deus é demonstrado na justiça da vida pública. Vamos frisar esta máxima. O equilíbrio na vida com Deus é demonstrado na justiça da vida pública. O apelo dos profetas para uma vida socialmente justa é constante, conforme Miqueias 6:6, Abacuque 1:13, Isaías 1:23, 5:23, 10:1 e os seguintes. A opressão era constante principalmente sobre aquelas classes que não poderiam reagir: os órfãos, as viúvas, os quais eram dependentes da bondade de todos. A opressão vinha de forma de abuso de poder econômico. Para não haver muita diferença entre a época de Isaías e a nossa. Frisamos. Muitas pessoas se submetem às mais humilhantes situações porque dependem do dinheiro do outro para sobreviver. Tanto no plano social quanto no religioso, isto é inadmissível. As classes sociais consideradas marginalizadas são o reflexo de falta de justiça nas relações sociais. Deus mostrou ao povo que isso deveria mudar. Se não houvesse mudança, o culto continuaria sendo apenas um ajuntamento de pessoas sem qualquer mudança. O culto só ganha vida quando cada um de nós equilibramos a vida de comunhão com Deus com a vida social. Isto significa dizer que quando experimento a comunhão com Deus, além de ser eu mesmo transformado por esta comunhão íntima com Deus, eu procurarei em todas as instâncias de minha vida viver de acordo com os valores dessa comunhão em todas as facetas: trabalho, família, amigos, escola, comunidades, etc. O convite de Deus é a uma tomada de ação transformadora. Entro no culto para adorar a Deus. Quando falamos em Deus, pensamos em todos os seus atributos e saio transformado pela minha adoração em serviço em relacionamentos construídos com base nos atributos de Deus. Isaías 1, 18, 20. Arrependimento genuíno. Deus faz um convite a todos nós: vinde e arrazoemos.
Arrazoar significa expor motivos de uma ação ou debater expondo razões. Diante de tantos pecados e diante de cultos tão mecânicos, o povo não tinha motivos e razões para se justificar. O perdão de Deus não poderia estar condicionado aos méritos do povo, pois não havia nada que ele pudesse oferecer a Deus. O versículo 18 diz ainda que, duas vezes. Isso não significa que Deus estava relegando os pecados. É intensificada, por um lado, a gravidade do pecado e a impossibilidade do homem mudar por si mesmo, e por outro, a graça e poder de Deus em transformar e perdoar. Temos retratado a experiência de perdão genuíno, conforme Salmos 134 e primeira Epístola do Apóstolo São João, versículos 1 a 9, e a antecipação do conceito de justificação pela graça de Deus, conforme defendida amplamente pelo apóstolo São Paulo. O futuro da nação judaica estava na aceitação ou rejeição da graça de Deus. Isaías 19:20, com base nos princípios de sua palavra. Era necessário, portanto, uma escolha entre obedecer a Deus ou rejeitar a Deus. Pelo que podemos observar da história do povo hebreu, essa mensagem de arrependimento teve um grande efeito sobre a vida dele. Por esta época, 722 a.C., o Reino do Norte havia sido destruído e desterrado pelo poder assírio, e a razão foi a rebeldia do povo para com Deus. Apesar da divisão do reino, Deus continuou a falar a ambos através dos profetas. Mas o Reino do Norte, ele não foi obediente e recebeu a punição. O reino de Judá, porém, deu mais atenção e conseguiu sobreviver às ameaças por um período de mais de um século. Quando nos apropriamos das bênçãos de Deus sobre nossa vida, a consequência é uma vida de paz. Essa paz nos torna corajosos em enfrentar o futuro com esperança. Deus nos dá, pela sua palavra, garantias para que isto aconteça. Não só o futuro é enfrentado, mas os problemas do presente também. Nossos maiores problemas não estão no futuro, mas estão plantados bem diante de nós. O povo de Judá não tinha que enfrentar um inimigo imaginário. O inimigo era tanto de fora como de dentro também. De fora vinha a ameaça dos assírios, mas de dentro vinha o pecado, a deslealdade para com Deus, o culto mecânico e desagradável a Deus, a opressão, a maldade. Tanto as relações internacionais como as nacionais do povo de Judá, do reino de Judá, estavam ameaçadas. Somente uma experiência de perdão que restabelece a comunhão com Deus, capaz de restabelecer as relações nacionais e dar consequente unidade para viver as relações internacionais. A vida política é um reflexo da vida com Deus. O perdão exige reparação de erro, atitudes concretas que demonstrem o arrependimento. A lição de hoje na vida. No estudo de hoje nós aprendemos: Deus levanta os seus profetas para ocasiões próprias. Foi o que aconteceu com Isaías. Ele tocou nas questões mais cruciais da vida do povo hebreu, quer condenando ou oferecendo a esperança de libertação.
O verdadeiro culto a Deus é oferecido quando equilibramos a nossa vida interior com a nossa vida exterior. Nossos atos no dia a dia, eles devem corresponder àquilo que cremos. Devemos evitar em todas as instâncias o cinismo religioso. Deus requer que os nossos relacionamentos sejam baseados nos princípios da justiça, equidade e verdade. Não podemos nos apresentar diante dele passando por cima das outras pessoas. A opressão, o ódio, o descaso, a omissão não são características verdadeiras de um adorador genuíno. Somente alguém que confessa e experimenta o perdão pode ser um verdadeiro adoração. Na lição de 2 de janeiro, nós estaremos estudando o sinal da atuação divina. Em 2 de janeiro de 2018, amanhã, portanto, estaremos estudando o sinal da atuação divina. Você já pode ir lendo o texto bíblico em Isaías, capítulo 7, versículos 1 a 8 e versículos 22. Isaías 7, 1 e Isaías 8, 22. O texto básico de nossa preleção, nossa ministração amanhã, está embasado em Isaías, capítulo 7, versículo 1 a 17. O texto áureo, Isaías, capítulo 7, versículo 14. Você pode consultar também as referências. 2 Reis 16, 1, 6. 2 Reis 16, 7, 9. 2 Crônicas 28, 16, 27. Isaías 7, 1, 9. Isaías 7, 10, 17, Isaías 8, 1, 8 e Isaías 8, 9, 22. Eu agradeço a vossa atenção de coração. Muito obrigado pela sua atenção e pela sua participação nesta escola bíblica diária do Ministério Ecos do Evangelho. Muito obrigado pela atenção e que Deus continue abençoando a sua vida, como tem feito desde o vosso nascimento. Use sempre esta expressão, nunca que Deus pode, porque Deus tudo pode, mas sim o que Deus possa, como tornou-se um clichê favorito de muitas pessoas. Fale sempre, Deus continue abençoando a sua vida, em o nome do Senhor Jesus, como sempre tem feito desde o vosso nascimento. Obrigado e eu os abençoo em nome do Senhor Jesus.